Bem, gente, vamos para a última dica aí da lista, a questão 5 ainda, só que letra J. Essa é uma questão curiosa, onde ele pede para você determinar novamente, se existir, o ínfimo, o supremo, mínimo e máximo. Note que esse conjunto A é formado por frações do tipo n mais 1 sobre n com n natural. Então vamos primeiramente ver a cara dos elementos desse conjunto. Como no nosso caso o n aqui começa do 1, então quando o n for 1, dá 2 sobre 1, vai dar 2. Aqui é 2. Quando o n for 2, dá 3 sobre 2. Quando o n for 3, dá 4 sobre 3. Quando o n for 4, dá 5 sobre 4. Quando o n for 5, dá 6 sobre 5. E assim por diante. Bem, você começa a desconfiar, né, que esse número aqui, o assim por diante, vai convergir para alguma coisa. Então, nesse caso, você usa da sua experiência, né, que você tem lá de limites. Você calcula aí o limite, né, quando n for para o infinito, de n mais 1 sobre n. Pela experiência que você já tem aqui, sabe que pode aplicar no L'Hopital, porque fica infinito sobre infinito. Então, isso aqui vai dar 1. Ou seja, os elementos do conjunto A, à medida que eu vou continuando aqui, tá certo? Se eu continuar, vai convergir para 1. Lembre-se, não significa que 1 pertence a A, não. Se diz apenas que os elementos de A vão convergindo para 1. Começa no 2 e vai convergindo para 1. Bem, nesse caso, eu pergunto, esse conjunto A tem um mínimo? Bem, o mínimo tem que pertencer ao conjunto. Tudo indica que ele vai se aproximar muito próximo do 1, mas não diz que é 1. Então, não existe um mínimo. Não existe um menor elemento que pertence ao conjunto. Esse conjunto tem um máximo? Tem um maior elemento? Pelo que podemos ver, 2 é o maior elemento, porque a partir do 2 todo mundo vai diminuindo, até se aproximar de 1. Então tem um máximo. Se tem um máximo, você já ganhou um supremo. O supremo é 2. A dúvida vem agora. Não ter mínimo não significa que não tem ínfimo. O que parece ser é que o ínfimo vai ser o 1, já que todo mundo vai se aproximar do 1. Então, vamos fazer aquela afirmação que precisamos demonstrar, né? O ínfimo do conjunto A é o 1. Bem, agora vem a parte boa, né? Afirmar que o ínfimo de A é o 1 é mostrar que realmente a coisa vai funcionar, né? E como é que eu faço agora? Eu tenho que mostrar aquelas duas condições para ser ínfimo. Primeira condição, esse 1 tem que ser uma cota inferior de A. Todo mundo de A tem que ser maior do que 1. Então, seja x um elemento de A. Então, esse meu x é algo do tipo n mais 1 sobre n. Isso é maior do que 1? Bem, eu sei que com certeza isso é maior do que n sobre n. Por que é maior? Porque eles têm o mesmo denominador, porém o numerador do primeiro é maior do que o do segundo, já que eu estou falando de números naturais. Então, n mais 1 é maior do que n, o que me garante que n mais 1 sobre n é maior do que n sobre n. Mas n sobre n é quem? É 1. Ou seja, eu peguei um elemento de A e mostrei que é maior do que 1.
Então 1 é menor do que x para todo x em A. Ou seja, 1 é cota inferior. Pronto. Primeiro passo foi dado. 1 é cota inferior. Agora falta o segundo passo. Mostrar que não tem outra cota inferior que seja maior do que 1. Afinal de contas, eu quero mostrar que 1 é o ínfimo, ele é a maior das cotas inferiores. Então, vamos lá. Vem o segundo passo agora. Então, o segundo passo é: não existe um K maior do que 1, tal que K seja cota inferior. Ou seja, vamos mostrar que existe um x pertencente a A, tal que esse x é menor do que K. Certo? Bem, agora vem a parte boa. Quem é esse x? Vamos ter que mostrar que existe, não tem que mostrar a cara dele. Tá certo? Vai existir esse x que está em A. É claro que alguns poderiam dizer: ah, Fabrício, por que não pega aí o ponto médio de novo, quando já tinha feito antes? Naqueles casos do ponto médio, a gente estava no intervalo da reta. Aqui é um conjunto de pontos isolados, não é o intervalo da reta. Então aqui não vai ajudar muito o ponto médio. E outro, se eu pegar o ponto médio, K mais 1 sobre 2, quem é que garante que está em A? Entendeu? Então, indo por aqui não vai não vai chegar em muito lugar não. Então vamos ter que mostrar que tem um elemento em A que é menor do que K. Então como fazer isso? Deixa eu apagar aqui essa parte de cima. Vamos continuar aqui. Então queremos mostrar que existe um n natural tal que n mais 1 sobre n é menor do que K. Note que é um elemento de A. N mais 1 sobre n é menor do que K. Se eu mostrar que é possível existir esse n, então acabou. Existe esse n, mas como é que eu vou garantir essa existência? Bem, note, mostrar que n mais 1 sobre n é menor do que K, n mais 1 sobre n é menor do que K, é equivalente a eu mostrar que 1 mais 1 sobre n é menor do que K. Como é que chegou a 1 mais 1 sobre n? Eu dividi todo mundo por n. N sobre n dá 1 mais 1 sobre n. Ora, isso é equivalente a, vou mandar 1 para o outro lado, 1 sobre n ser menor do que K menos 1. Só mandei o 1 para o outro lado. Ora, isso é equivalente a, vou inverter aqui as frações, então vai inverter a desigualdade. 1 sobre n, a inversa de 1 sobre n é n, é maior do que 1 sobre K menos 1. É claro que isso só vai ser válido se K menos 1 for maior do que 0. Tá certo? Para evitar aqui a divisão por 0. Mas isso vai acontecer realmente, porque lembra-se que o K é maior do que 1. Lembra que está supondo um K maior do que 1. Então isso aqui realmente é maior do que 0. Está tranquilo. Então, olha,
Para qualquer K que você exibir, basta que eu coloque n maior do que 1 sobre K menos 1, que acabou. É possível sim exibir esse n. Então note que para qualquer K que você escolher, é possível encontrar um n que vai satisfazer a desigualdade n mais 1 sobre n ser menor do que k. Basta que esse n seja maior do que 1 sobre k menos 1. Porque se tudo isso é equivalente, então isso é equivalente a isso, é equivalente a isso, que é equivalente a isso. Então, essa desigualdade, essa aqui, funcionar, basta que essa funcione. Então, para qualquer k que você imaginar, eu vou encontrar um valor de n. Ah, Fabrício, eu podia pegar um k igual a menos 2? Não, porque eu estou pegando um k maior do que 1. Tá certo? Então, para qualquer k maior do que 1 que você imaginar, número real qualquer, basta pegar um n maior do que esse valor. Acabou. Então, como é possível exibir esse n, então significa, nesse caso, que o 1 é realmente o ínfimo. Porque qualquer número k maior do que 1, eu consigo exibir um elemento de A que é menor do que esse k. Então, k não é cota inferior. Portanto, o ínfimo de A é o 1. Tá certo? E acabou. Então, com isso aí, vocês agora já têm condição aí de brincar com as questões da lista. As questões de desafio não é obrigatório resolver, somente aqueles que de repente têm interesse em partir para uma área da matemática pura. Então seria interessante você tentar resolver aqueles desafios que são questões de seleção de mestrado, tá bom? Então por hoje é só, pessoal, até a próxima.